Olá, amigos concurseiros, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de conhecimentos bancários, assunto importantíssimo, fundamental e básico para quem vai prestar concurso para a área de bancos, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Banpará, BRB, Banrisul, enfim, seja qual for o banco, ou até mesmo para concurso do Banco Central, para concurso do BNDES, para concurso da Receita Federal, é extremamente necessário a disciplina de conhecimentos bancários, mais especificamente o assunto Sistema Financeiro Nacional. Esse assunto é introdutório para a disciplina de conhecimentos bancários e nós veremos em detalhes os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, o que é o Sistema Financeiro Nacional, para que serve, como é que funciona. Então vejamos. Conceito de Sistema Financeiro Nacional. Conjunto de instituições e instrumentos financeiros que possibilita a transferência de recursos dos doadores finais e cria condições para que títulos e valores imobiliários tenham liquidez no mercado financeiro. Bom, conceito meio complicado, meio complexo no primeiro contato, mas nós vamos destrinchar cada elemento que compõe esse conceito. Na verdade, o conceito do Sistema Financeiro Nacional, nós podemos entender de uma forma mais simplificada ao analisar esse fluxograma, onde nós temos aqui esses três elementos: os agentes superavitários, instituição financeira e agente deficitário. O que é isso? Os agentes superavitários são as pessoas ou empresas que estão com dinheiro sobrando, estão em uma situação superavitária. Os agentes deficitários são as pessoas ou empresas que estão com dinheiro escasso, está faltando dinheiro. As instituições financeiras, popularmente conhecidas como os bancos, estão aí no centro do Sistema Financeiro Nacional. Como é que funciona esse fluxograma? A instituição financeira capta recursos dos agentes superavitários e empresta para os agentes deficitários. Então, o Sistema Financeiro Nacional ele vai ser responsável por esse fluxograma funcionar da melhor forma possível. Na verdade, o Sistema Financeiro Nacional foi estruturado em 1964 com a Lei 4595, instituída na época, que organizou o sistema bancário, que já funcionava, mas de forma desorganizada. Ao estudar conhecimento bancário, ao falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, antes de qualquer informação, é necessário que nós entendamos que o mercado financeiro se subdivide em 4 grandes áreas, ou 4 grandes mercados: mercado cambial, mercado monetário, mercado de crédito e mercado de capitais. Ao longo dessa disciplina de conhecimentos bancários, nós vamos tratar sobre cada um destes mercados, mas já iremos passar aqui em linhas gerais algumas características de cada mercado. Por exemplo, o mercado cambial. O prazo de suas operações é basicamente à vista e de curto prazo. As características do mercado cambial da transformação da moeda estrangeira em moeda nacional e vice-versa. Ele vai tratar dessas operações. E o mercado cambial se utiliza do sistema bancário e do sistema auxiliar para as suas operações. O mercado monetário tem como prazo de suas operações um prazo à vista de curtíssimo prazo. A principal característica do mercado monetário é sobre o controle da liquidez bancária e utiliza-se do sistema bancário e não auxiliar. Ao longo das aulas nós vamos explicar exatamente o que é isso. O mercado de crédito tem como prazo de suas operações prazos curtos e médios, e as características do mercado de crédito diz respeito aos financiamentos de capital de giro, capital fixo, a crédito habitacional, crédito rural e crédito por consumo, ou o famoso CDC, crédito direto ao consumidor. São operações que estão aí dentro do mercado de crédito. E, por último e não menos importante, o mercado de capitais, que é conhecido pelas ações,
o prazo das operações no mercado de capital são de curto, médio e longo prazo e prazos intermediários. Nós vamos detalhar isso aí ao longo das aulas. As características do mercado de capitais diz respeito às operações de capital de giro, capital fixo, operações underwriting, ações, debêntures, bolsas de valores. Chegaremos nessa aula e detalharemos todos os elementos que compõem o mercado de capitais. Então, só para que tenhamos uma visão geral do que se estuda dentro de conhecimento bancário ou do que o sistema financeiro nacional engloba, são aí esses 4 mercados. O mercado financeiro se subdivide em mercado cambial, mercado monetário, mercado de crédito e mercado de capitais. Bom, falando agora especificamente sobre a estrutura do sistema financeiro nacional, é necessário que compreendamos que o sistema financeiro, na verdade, ele é composto por 2 subsistemas: o subsistema normativo e o subsistema de intermediação. Dentro do sistema normativo, nós temos 4 grandes representantes aí, 4 grandes grupos, que detalharemos cada um deles, mas como membro mais importante da estrutura do sistema financeiro nacional e especificamente do sistema normativo, nós temos o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Grave essa sigla, Conselho Monetário Nacional, é o CMN. Outro grande órgão do subsistema normativo, temos aqui o Banco Central, mais conhecido como Bacen, temos a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e temos instituições especiais que atuam no sistema financeiro nacional. Detalhando essas instituições, nós temos aí o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica Federal, que são bancos, são instituições que atuam no subsistema de intermediação, mas também por terem algumas atividades diferentes e regulatórias, são também consideradas como participantes do subsistema normativo. E dentro do subsistema de intermediação, subsistema esse que é composto pelas instituições bancárias e não bancárias, nós temos esses conjuntos de instituições. As instituições financeiras bancárias, para detalhar, para entender melhor esse conceito, são as instituições financeiras captadoras de depósito à vista. Temos as instituições financeiras, mas não bancárias, são as que não fazem captação de depósito à vista. Temos o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. Temos algumas instituições auxiliares e instituições não financeiras. Não financeiras, mas que atuam dentro do sistema financeiro nacional. Temos aqui nesse quadro uma visão geral do CMN, do Bacen e do CVM, de forma hierárquica. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, controla o Banco Central do Brasil, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Esses 2 órgãos aqui, Banco Central do Brasil e CVM, Comissão de Valores Mobiliários, são entidades supervisoras. Em aulas seguintes nós faremos um detalhamento dessas instituições, mas só para que nós já tenhamos uma visão geral dessa estrutura do sistema financeiro nacional, podemos observar aqui que o Banco Central, ele regulamenta, supervisiona esses 3 grupos de instituições. Instituições financeiras, que são as captadoras de depósito à vista, o Sistema de Liquidação e Custódia, SELIC, e demais instituições financeiras. Estão sob tutela, sob regulação do Banco Central. Já a CVM, outra entidade supervisora, está aí na mesma linha do Banco Central. Ela é responsável por fiscalizar, por supervisionar as atividades das instituições auxiliares financeiras e dos administradores de recursos de terceiro, basicamente bolsas de valores e sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Assunto esse que será visto logo a mais em uma aula específica. Mais uma visão geral das instituições normativas, como o próprio nome sugere, são aquelas instituições que
regulamentam, que trazem normas para o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Então, as principais instituições normativas: o CMN, Conselho Monetário Nacional, Bacen, Banco Central do Brasil, CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e o CRSFN, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos detalhar cada um deles, como já dito, não se preocupem, vocês vão ter uma noção geral e aprofundada sobre cada instituição dessa, até porque as bancas cobram todas elas, mas a gente dá o detalhe, é aquilo que vai cair com mais rigor. Mas vamos começar aqui pelo chefão do Sistema Financeiro Nacional, o CMN, o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Composição: quem é que compõe o CMN? 3 ministros. Primeiro, o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Segundo, o ministro do Planejamento, Organização e Gestão, que é conhecido como MPOG, ou simplesmente ministro do Planejamento. Se na sua prova cobrar ou simplesmente falar sobre ministro do Planejamento, está correto. Embora o nome completo desse ministério é Ministério do Planejamento, Organização e Gestão. E o terceiro integrante do CMN é o presidente do Banco Central, que apesar de não ter na nomenclatura o nome ministro, mas ele tem status de ministro. Então, a composição do CMN é feita aí por esses 3 ministros, podemos assim chamar sem problema nenhum: ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Sobre o CMN, a cobrança do que cai nas provas de concurso é sobre a sua composição, sobre a sua atuação e principalmente sobre as suas competências, que são basicamente 7 competências que nós vamos destrinchar cada uma delas. A primeira competência do CMN é autorizar a emissão de papel moeda. Preciso ressaltar que existe todo um ritual para que a moeda chegue ao cidadão, da casa da moeda até ao bolso do cidadão. No longo caminho existe um ritual que nós iremos explicar mais adiante. Mas dentro desse ritual, que inclui a fabricação do papel moeda, a distribuição do papel moeda e a autorização do papel moeda. Essa autorização ela cabe ao CMN, a autorização da emissão de papel moeda, portanto aí é uma competência exclusiva do CMN. Segunda competência do CMN: fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro. Observe bem que o CMN não atua diretamente com a compra e venda de moeda, ele apenas fixa diretrizes de como é que vai funcionar essa dinâmica aí de compra e venda de moeda estrangeira em moeda nacional e vice-versa. Outra competência do CMN: disciplinar o crédito em todas as modalidades. Observe bem, os 3 ministros que compõem o CMN, que é o Conselho, eles não vão emprestar dinheiro, eles não vão fazer atividades práticas, mecânicas. Eles vão fazer atividades gerais, vão normatizar, vão dar as diretrizes gerais, vão disciplinar como é que vai funcionar o crédito em todas as modalidades. Entenda que o CMN não faz, manda fazer. Quarta competência do CMN é limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, desconto, comissões, entre outras. No que for relacionado a essas atividades, das diretrizes gerais de limitação de taxa de juros, desconto, isso aí é a competência do CMN. Atuando, logicamente, da forma que o governo achar necessário de uma intervenção direta na economia. As diretrizes gerais, para isso, vai partir aí do CMN. 3 últimas competências do CMN. Quinta: determinar o percentual de recolhimento do compulsório. Determinar o percentual de recolhimento do compulsório. Compulsório é atividade exercida pelo Banco Central, que recolhe uma parte de todo o dinheiro que entra nos bancos. Parte desse recurso
tem que ser compulsoriamente ou obrigatoriamente depositado no Banco Central, isso para interesse da intervenção do governo na economia. Se a economia, o objetivo do governo é fazer com que a economia cresça, esse compulsório, que tem uma taxa variável, vai ser de 1% abaixo, justamente para que tenha mais dinheiro circulando na economia. Mas se o objetivo do governo for o contrário, for combater a inflação, for limitar a concessão de crédito, o governo, através do CMN, vai determinar que o recolhimento compulsório tenha uma taxa maior, para que os bancos tenham menos dinheiro para emprestar e, consequentemente, ter o efeito desejado pelo governo na economia. Então, a determinação desse percentual de recolhimento compulsório cabe ao CMN. E, na prática, quem vai fazer isso é o Banco Central, que vamos detalhar mais à frente. Sexta competência do CMN, regulamentar as operações de redesconto. Redesconto é um empréstimo que o Banco Central faz às instituições financeiras, faz aos bancos. Os bancos às vezes precisam de recursos para cumprir algumas obrigações e quando não tem capital suficiente em caixa, o que ele faz? Ele pega emprestado para o Banco Central, mas a uma taxa específica. E quem vai determinar essa taxa é justamente o CMN. E sétima e última competência do CMN, regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país. Então, de todo esse conjunto de instituições que vão operar dentro do sistema financeiro nacional, eles vão estar debaixo da regulamentação do CMN, que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Bom, então nós tivemos aí uma visão geral do que é o sistema financeiro nacional, esse conjunto de instituições que vão ter como objetivo essa intermediação financeira, vão tirar recursos do agente superavitário para o agente deficitário e vamos ver aqui algumas questões de concurso para que a gente entenda como é que as bancas cobram esse assunto nas provas. Temos aqui uma questão que caiu no concurso da Caixa Econômica Federal em 2008, elaborado pela Banca Célere Rio. Nos diz assim a questão: o Sistema Financeiro Nacional, conhecido também como SFN, ou Sistema Financeiro Brasileiro, compreende um vasto sistema que abrange grupos de instituições, entidades e empresas. Nesse sentido, o Sistema Financeiro Nacional é compreendido por questão A. Uma rede de instituições bancárias, ONG, entidades e fundações que visam principalmente a transferência de recursos financeiros para empresas com déficit em caixa. Nem precisaríamos ler toda essa alternativa. Nós queremos saber aqui quais são as instituições que compõem aí o Sistema Financeiro Nacional. O que é que define essa constituição do sistema financeiro? E observe aqui que já na primeira linha dessa alternativa A, ele traz aqui uma rede de instituições bancárias, vírgula, ONG. Em momento nenhum nós falamos em ONG na composição do Sistema Financeiro Nacional. Então, já é uma alternativa que pode ser riscada. Alternativa 2. Um conjunto de instituições financeiras, instrumentos financeiros, que visam, em última análise, a transferir recursos dos agentes econômicos, abre parêntese, pessoas, empresas, governos, fecha parênteses, superavitários para os deficitários. Opa! Vamos analisar a questão C e depois a gente volta nessa análise a questão B, a alternativa B. 2 subsistemas, o normativo e outro de intermediação financeira, sendo que este último é composto por instituições que estabelecem diretrizes de atuação das instituições financeiras operativas, como a Comissão de Valores Imobiliários. 2 subsistemas, um normativo e outro de intermediação. Até que tudo bem, está correto. Sendo que este último é composto por instituições que estabelecem diretrizes. Opa, um sistema que faz a intermediação, que trabalha de fato, não pode estabelecer diretrizes. Quem estabelece diretrizes
é o subsistema normativo. Então, nesse ponto aqui a gente elimina essa alternativa C, está errada. Alternativa D. Instituições financeiras e filantrópicas situadas no território nacional. Nem precisamos continuar lendo aqui o resto da alternativa D. Instituições filantrópicas, em nenhum momento nós falamos aqui sobre instituições filantrópicas. Se tem uma coisa que o Sistema Financeiro Nacional faz, não é filantropia. Se tem uma coisa que os bancos fazem, não é filantropia. Então, essa alternativa está errada. Corte aqui a alternativa D. E a alternativa número E, agentes econômicos e não econômicos. Que o objetivo, a transferência de recursos financeiros, desde que previamente autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, para os demais agentes participantes do sistema. A alternativa E está errada, porque ele coloca aqui no mesmo patamar do CMN a Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, que nós veremos mais adiante, ele só trata de assuntos relacionados à Bolsa de Valores, a ações, a debêntures, não do geral do sistema financeiro. Então, essa alternativa está errada. Com base nessas eliminações que fizemos, nos restou aqui a alternativa B. O sistema financeiro é compreendido por um conjunto de instituições financeiras e instrumentos que visam, em última análise, a transferir recursos dos agentes econômicos, que são pessoas, empresas e governo, dos superavitários para os deficitários, exatamente como nós explicamos no início. Questão de número 2. Essa questão caiu no concurso do Banco Regional de Brasília, BRB, prova essa que foi elaborada pelo CESP em 2011. Analisemos a questão. A respeito da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, julgue os itens a seguir, incerto ou errado. Já é conhecido aí a dinâmica de prova do CESP, uma questão errada, elimina uma certa, e iremos julgar se é certo ou errado. Ao Conselho Monetário Nacional, CMN, compete, além de fixar as diretrizes e normas das políticas monetárias e cambiais e cuidar da execução dessas políticas, autorizar as emissões de papel moeda e zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras, bem como fiscalizá-las. E aí, certo ou errado? Até a emissão de papel moeda está perfeitamente certo, é a competência do CMN. Agora, zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras, isso aí já é papel do Banco Central, que nós veremos mais adiante. Então, a alternativa, essa afirmação está errada, por essa parte aqui. É tática, comum, já é conhecido essa estratégia do CESP na elaboração de provas, de colocar no início e até a metade de uma afirmação as informações corretas e lá no finalzinho colocar a informação incorreta. Então é necessário que o candidato em uma questão do CESP leia toda a questão uma ou duas vezes, porque o ponto errado vai estar ali no meio, bem escondido em forma de pegadinha. Então tem que se ter bastante cuidado. Então a questão número 2 do BRB, elaborado pela CESP em 2011, está errada. E para finalizar a nossa aula introdutória sobre o Sistema Financeiro Nacional, em especial pelo órgão mais importante, que é o CMN, questão número 3. Essa questão ela caiu no concurso do Banco do Brasil em 2011. Prova essa que foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Nos diz assim a questão. O Conselho Monetário Nacional, CMN, é integrado pelo Ministro da Fazenda. Aí temos a alternativa A, pelo Presidente do Banco Central e Presidente da Comissão de Valores Mobiliários. Questão muito batida em concurso. Essa aqui pode ter certeza que é sagrado nas provas de banco. Praticamente todas têm. Composição do CMN. Quais são os 3 ministros que compõem o CMN? Falamos aqui na aula. Quais são? Ministro
da Fazenda, que é o presidente do Conselho, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. A alternativa A traz aqui o presidente do CVM, do Conselho Monetário da Comissão de Valores Imobiliários. Nada a ver, a alternativa A está errada. B, ministro do Planejamento, ok, e presidente do Banco Central, certo? Está aqui a resposta correta, a alternativa B. Não precisamos nem adiante, mas só para curiosidade, vejamos aqui. Alternativa C, presidente do Banco Central, tá certo? Membros do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, né? Nada a ver. Alternativa D, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, errado, não tem nada a ver. E presidente do Banco Central, tá certo, mas o BNDES não tem nada a ver, alternativa errada. E a alternativa é presidente do Banco do Brasil e presidente da Caixa Econômica Federal. Não, esses aí não fazem parte do CMN, apesar dessas duas instituições serem participantes dos órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional, mas eles não fazem parte do CMN. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Quem compõe o Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, nós encerramos aqui a nossa primeira aula. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima aula.